Em 1756, uma dança proibida uniu Salvador e a destruiu. Imagine uma praça lotada, tambores ecoando na noite sem lua, nobres e escravos dançando lado a lado, máscaras douradas escondendo rostos e segredos profundos que poderiam abalar as fundações da sociedade colonial. O que parecia uma mera celebração, um momento de alegria efêmera em meio à opressão diária, era, na verdade, um ritual sombrio, carregado de intenções ocultas e perigos incalculáveis. E quando os tambores pararam abruptamente, o sangue correu pelas pedras antigas da praça, manchando para sempre a história daquela cidade vibrante. Quem planejou essa conspiração intricada que abalou o Brasil colonial, ecoando através dos séculos? Quem pagou o preço final dessa trama traiçoeira? Fique comigo no legado das correntes, porque a verdade por trás dessa dança macabra vai te deixar sem palavras, questionando tudo o que você sabe sobre o passado. Vamos mergulhar nessa história chocante, agora, passo a passo, desvendando camadas de mistério que foram enterradas por gerações. Era o ano de 1756 e Salvador, a joia do Brasil colonial, pulsava com uma energia contraditória, uma mistura explosiva de opulência e miséria que definia a era. Fundada em 1549 como a primeira capital da colônia portuguesa, Salvador havia se tornado um centro de comércio, cultura e conflito. Suas ruas estreitas e sinuosas, pavimentadas com pedras irregulares trazidas de além-mar, ecoavam os passos apressados de mercadores, o choro de crianças e os lamentos sussurrados dos escravizados. De um lado, os casarões opulentos dos senhores de engenho e nobres portugueses, adornados com azulejos reluzentes, janelas entalhadas e varandas de ferro forjado, abrigavam vidas de luxo, banquetes regados a vinho do Porto, danças europeias refinadas e discussões acaloradas sobre política e religião. Do outro lado, o sofrimento palpável dos escravos, trazidos à força da África em navios negreiros lotados, que carregavam nas costas o peso de um sistema cruel e desumano. Eles construíam as igrejas grandiosas, cultivavam o açúcar que enriquecia a metrópole e suportavam chicotadas e humilhações diárias, sonhando com uma liberdade que parecia distante como as estrelas. Mas naquela época específica, algo incomum pairava no ar úmido e salgado de Salvador. O ano de 1756 foi marcado por tensões crescentes. A Guerra dos Guararapes havia deixado cicatrizes recentes e rumores de rebeliões escravas circulavam como fantasmas pelas senzalas. A Igreja Católica, com sua influência onipresente, pregava a submissão. Mas os rituais africanos persistiam em segredo, misturando-se ao catolicismo em um sincretismo perigoso. Foi nesse contexto volátil que os sussurros começaram a se espalhar pelas ruas. Pelas vielas escuras do Pelourinho, pelos mercados barulhentos onde se vendia tudo de peixe fresco a tecidos importados, e até nos salões elegantes dos palácios, falava-se de uma dança, um evento secreto que prometia unir todos, independentemente de classe social, cor de pele ou origem. Uma dança que transcendia as barreiras impostas pela sociedade colonial, oferecendo um vislumbre de igualdade em um mundo de desigualdades abissais. A Praça do Pelourinho, o coração pulsante de Salvador, seria o palco escolhido para esse espetáculo inusitado. Essa praça histórica, rodeada por edifícios coloniais imponentes, como a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e o antigo Pelourinho, onde escravos eram punidos publicamente, era um símbolo de poder e opressão. Durante o dia, era um local de comércio e execuções. À noite, transformava-se em um espaço de mistérios e encontros clandestinos. Nobres, entediados com suas rotinas monótonas, falavam da dança como uma celebração exótica, algo para impressionar convidados e adicionar um toque de aventura às suas vidas privilegiadas. Escravos, por sua vez, murmuravam em tons baixos sobre um ritual ancestral, carregado de significados espirituais, talvez uma forma de homenagear deuses africanos como Exu ou Iemanjá, disfarçados sob véus cristãos, para evitar a ira da Inquisição. Mas ninguém sabia ao certo o que estava por vir. Ou será que sabiam?
Nos arquivos empoeirados da Igreja do Carmo, escondidos em baldes antigos e esquecidos, encontramos pistas fragmentadas, cartas amareladas, diários rasgados e relatórios confidenciais que sugerem que a dança não era um evento inocente. Ela era o véu para uma conspiração maior, tecida por figuras improváveis que, por motivos diversos, decidiram unir forças em uma trama que misturava ambição, vingança e desejo de mudança. Vamos conhecer os protagonistas dessa história sombria, cujas vidas se entrelaçaram de forma fatal naquela noite fatídica. O primeiro deles era Domingos Afonso, um escravo liberto cuja jornada era digna de uma epopeia. Nascido em Angola por volta de 1710, Domingos foi capturado ainda jovem e trazido para o Brasil em um navio negreiro, onde testemunhou horrores indizíveis: fome, doenças e mortes em massa. Ao chegar em Salvador, foi vendido para um senhor de engenho cruel, onde trabalhou nas plantações de açúcar sob o sol escaldante, sofrendo chicotadas e privações. Mas Domingos era diferente. Inteligente, observador e dotado de um carisma natural, ele aprendeu a ler em segredo, devorando livros proibidos e absorvendo conhecimentos sobre história, religião e estratégia. Após anos de serviço fiel, conquistou sua alforria em 1745, tornando-se um comerciante respeitado na comunidade afro-brasileira. Entretanto, ele carregava uma raiva profunda contra a elite que o humilhara por tanto tempo. Uma raiva que fervia como lava sob uma superfície calma. Domingos foi o primeiro a propor a dança, segundo os boatos que circulavam pelas senzalas e mercados. Ele a descrevia como um ritual inspirado em tradições africanas, como o candomblé nascente, misturado com elementos cristãos para torná-lo palatável às autoridades. A ideia era unir os opostos, criando um momento de harmonia aparente que poderia servir como um catalisador para algo maior. Mas por trás dessa fachada, Domingos tramava uma revolta silenciosa. Ele via na dança uma oportunidade para reunir escravos de diferentes origens, trocar informações codificadas através de movimentos e canções e plantar sementes de rebelião contra o jugo português. Seus contatos se estendiam por toda a cidade, de líderes quilombolas escondidos nas matas circundantes a artesãos e lavadeiras que ouviam segredos nos casarões. Enquanto isso, do outro lado do espectro social, movia-se Dona Mariana de Albuquerque, uma viúva poderosa cuja influência rivalizava com a dos governadores. Nascida em Lisboa em 1705, Mariana chegou ao Brasil como noiva de um rico fazendeiro, mas logo se destacou por sua astúcia e determinação. Após a morte prematura do marido em 1740, possivelmente envenenado por rivais, um rumor nunca confirmado, ela herdou vastas terras de cana-de-açúcar, escravos e conexões políticas. Ela era conhecida por sua devoção à igreja, frequentando missas diárias na Catedral da Sé e doando generosamente para conventos, mas também por seus segredos obscuros. Rumores sussurrados nos salões elegantes falavam de encontros clandestinos com líderes escravos, onde ela negociava favores em troca de silêncio sobre seus negócios ilícitos, como contrabando de ouro e evasão de impostos reais. Por que uma mulher como Mariana, no auge de seu poder, se envolveria em algo tão arriscado como uma dança proibida? Um documento assinado por ela, encontrado anos depois em um baú escondido em sua mansão abandonada, revela parte do mistério. Mariana via a dança como uma chance de eliminar rivais políticos que ameaçavam seu império. Entre eles, destacava-se um nobre ambicioso chamado João de Souza, que disputava terras com ela e espalhava calúnias sobre sua honra. Ao apoiar a dança, Mariana poderia atrair esses inimigos para a praça, onde, sob o caos do ritual, acidentes lamentáveis poderiam ocorrer. Seus capangas, disfarçados entre a multidão, estariam prontos para agir, transformando a celebração em um acerto de contas sangrento. E então havia o terceiro jogador nesse tabuleiro complexo, Padre Inácio de Loyola, um jesuíta enigmático recém-chegado de Portugal. Nascido em Coimbra em 1715, Inácio ingressou na Companhia de Jesus ainda jovem, destacando-se por sua erudição em teologia, filosofia e línguas antigas.
Enviado ao Brasil em 1755 para fortalecer a presença jesuítica nas colônias, ele pregava sermões inflamados sobre a igualdade entre os homens perante Deus, criticando veladamente a escravidão e a ganância dos colonos. No entanto, seus olhos penetrantes e seu sorriso enigmático escondiam intenções mais obscuras. Testemunhas da época, incluindo freiras do convento de Santa Teresa, relatam que Inácio foi visto conversando em sussurros com Domingos em uma taverna escondida e com Mariana em seu palácio luxuoso dias antes do evento. Estariam eles conspirando juntos, unindo forças em uma aliança improvável? Ou cada um jogava seu próprio jogo, manipulando os outros para fins pessoais? Padre Inácio, com sua posição privilegiada, tinha acesso a informações confidenciais da coroa portuguesa. Ele sabia de planos para reforçar o controle sobre Salvador, incluindo a supressão de rituais africanos que poderiam incitar rebeliões. Ao se envolver na dança, Inácio poderia atuar como um agente duplo, aparentando apoiar a união cultural, mas na verdade monitorando os envolvidos para relatar à Inquisição. Sua agenda incluía promover a conversão forçada dos escravos, eliminando elementos pagãos, enquanto ganhava favores da elite ao proteger seus interesses. Mas e se sua motivação fosse ainda mais pessoal? Rumores sugerem que Inácio carregava um segredo de família, um ancestral envolvido na Inquisição Espanhola, cuja herança de perseguição o atormentava, levando-o a buscar redenção através de atos extremos. Na noite de 15 de agosto de 1756, a Praça do Pelourinho estava transformada em um cenário de sonho, ou pesadelo. Lanternas de óleo tremeluziam presas a postes de madeira, lançando sombras longas e dançantes sobre as pedras irregulares do calçamento. O ar estava carregado com o cheiro de incenso, suor e flores tropicais espalhadas pelo chão. Tambores africanos, feitos de couro esticado sobre troncos ocos, ressoavam em um ritmo hipnótico, misturando-se aos sons de flautas e berimbaus improvisados. Nobres, vestidos com capas escuras de veludo e máscaras douradas inspiradas em carnavais venezianos, misturavam-se à multidão, rindo nervosamente enquanto experimentavam uma liberdade incomum. Escravos, pela primeira vez em anos, pareciam livres. Seus rostos pintados com pigmentos vermelhos e brancos, corpos adornados com colares de conchas e penas, olhos brilhando com uma mistura de esperança e medo. A dança começou devagar, com movimentos circulares que imitavam as ondas do mar, uma homenagem sutil às origens africanas de muitos participantes. Os tambores aceleravam gradualmente, o ritmo crescendo como uma tempestade se aproximando, puxando a multidão para um transe coletivo. Homens e mulheres giravam em círculos concêntricos, mãos se tocando brevemente, olhos se cruzando em promessas mudas. Domingos liderava um grupo de escravos no centro, seus passos precisos e cheios de significado codificado. Um giro à direita sinalizava a união, um salto alto representava liberdade. Mariana observava de uma varanda próxima, seu leque ocultando um sorriso calculista, enquanto seus capangas se posicionavam nas sombras. Padre Inácio, vestindo uma batina simples, circulava pela multidão, benzeando participantes com gestos teatrais, mas seus olhos vigilantes registravam cada detalhe. Mas então, no auge do frenesi, quando o ritmo dos tambores atingia um crescente ensurdecedor, um grito agudo cortou a noite como uma lâmina. Um jovem escravo chamado Zacarias, um rapaz de apenas 19 anos, conhecido por sua curiosidade inocente, caiu no centro da praça, uma faca ornamentada cravada profundamente no seu peito. O sangue jorrou, manchando as pedras e salpicando os dançarinos próximos. O caos explodiu instantaneamente, gritos de pânico ecoaram, nobres tropeçavam em suas capas ao fugir, escravos congelavam em choque e os tambores pararam abruptamente, deixando um silêncio opressivo no ar. Zacarias não era um participante qualquer, filho de uma escrava doméstica e de um pai desconhecido. Possivelmente um nobre, segundo boatos, ele havia descoberto acidentalmente partes da conspiração. Dias antes, enquanto entregava mensagens para Domingos, ele ouviu conversas sussurradas sobre planos de revolta e eliminações.
Assustado, Zacarias ameaçou revelar tudo às autoridades, tornando-se uma ameaça imprevisível. Sua morte não foi um acidente ritualístico. Foi um assassinato calculado, executado para silenciá-lo, antes que pudesse falar. Mas quem empunhou a faca? Os registros fragmentados apontam para um capanga de Mariana, um homem chamado Pedro o Coxo, conhecido por sua lealdade cega e habilidades com lâminas. No entanto, a verdade é mais complexa, entrelaçada em uma teia de traições. Nos dias seguintes ao incidente, o terror se espalhou por Salvador como uma praga invisível. A cidade, já tensa, mergulhou em um estado de paranoia coletiva. Um nobre rival de Mariana, o mesmo João de Souza, foi encontrado enforcado em seu casarão luxuoso, com uma corda de seda que parecia ter sido colocada por mãos experientes. Uma criada leal a Domingos apareceu envenenada nos arredores da cidade, seu corpo inchado e roxo abandonado em uma vala. E Padre Inácio? Ele desapareceu misteriosamente na calada da noite, deixando para trás apenas uma letra enigmática encontrada em sua cela no convento. A dança foi o véu que encobriu nossas almas, o sangue, o preço inevitável pela busca da verdade. As autoridades coloniais, lideradas pelo governador interino, tentaram abafar o caso com prisões arbitrárias e decretos de silêncio, mas os rumores cresciam como ervas daninhas, alimentados por contadores de histórias nas praças e tabernas. Alguns habitantes aterrorizados falavam de uma maldição ancestral, um castigo divino por misturar o sagrado cristão com o profano africano, invocando espíritos que não deveriam ser incomodados. Outros, mais pragmáticos, acreditavam que a dança era uma armadilha deliberada para eliminar inimigos políticos e sociais, um acerto de contas disfarçado de celebração. E havia quem sussurrasse sobre um pacto secreto, selado com sangue durante uma reunião clandestina semanas antes, onde Domingos, Mariana e Inácio juraram lealdade mútua em troca de benefícios pessoais. O objetivo desse pacto? Para Domingos, fomentar uma revolta escrava que poderia espalhar-se para outras províncias. Para Mariana, consolidar seu poder econômico eliminando concorrentes. Para Inácio, avançar sua agenda jesuítica de controle religioso, reportando diretamente à coroa em Lisboa. Um julgamento secreto foi realizado semanas após a dança, em uma sala escura do palácio do governador, iluminada apenas por velas tremeluzentes. Domingos Afonseca foi preso e torturado, acusado de incitar uma rebelião e de práticas heréticas. Seus gritos ecoaram pelos corredores, mas ele negou tudo até o fim, morrendo na forca em uma execução pública que atraiu multidões curiosas e aterrorizadas. Mariana de Albuquerque, protegida por sua influência e conexões na corte portuguesa, escapou ilesa, continuando a gerir seus negócios como se nada tivesse acontecido, embora seus olhos carregassem uma sombra permanente de culpa e medo. Padre Inácio, com seu jogo duplo revelado em cartas interceptadas, fugiu para o interior do Brasil, possivelmente se escondendo em missões jesuíticas remotas, onde continuou sua vida de intrigas, até sua morte misteriosa anos depois. O plano da conspiração desmoronou não por acaso, mas pela fragilidade inerente das alianças forjadas na sombra. Quando Zacarias descobriu fragmentos da trama, a desconfiança se instalou. Domingos suspeitava de Mariana, que por sua vez culpava Inácio por vazamentos. O assassinato de Zacarias, destinado a unir os conspiradores em um segredo compartilhado, acabou por fragmentá-los, levando a uma cadeia de traições que culminou no caos. Inácio, mestre da manipulação, plantou sementes de dúvida através de mensagens anônimas, garantindo que, se o plano falhasse, ele poderia escapar incólume, enquanto os outros caíam. Salvador nunca se recuperou totalmente daquela noite macabra. A Praça do Pelourinho, antes um símbolo de união forçada e punição pública, tornou-se um lembrete eterno de traição, morte e segredos não resolvidos. Nos anos seguintes, a cidade viu um aumento nas rebeliões escravas, culminando na Conjuração Baiana de 1798, onde ecos da dança macabra de 1756 podiam ser sentidos nas demandas por igualdade e liberdade.
Os arquivos históricos, preservados em bibliotecas, como a da Universidade Federal da Bahia, ainda guardam fragmentos dessa história. Diários amarelados, cartas codificadas e pinturas antigas que retratam a praça naquela noite fatídica, com figuras dançando sob a luz das lanternas. O legado da dança macabra vive não apenas nos livros de história, mas nas histórias sussurradas pelas avós baianas, nos rituais do candomblé que persistem até hoje e nas cicatrizes invisíveis de uma cidade que aprendeu a dançar entre a opressão e a resistência. Ela nos lembra que em tempos de desigualdade extrema, tentativas de união podem ser tanto um farol de esperança quanto uma armadilha mortal, onde ambições colidem e sangue é derramado. E você, ouvinte do Legado das Correntes, o que pensa sobre isso tudo? Foi a dança uma vítima de circunstâncias ou o catalisador inevitável de uma tragédia anunciada? E aí, o que você acha dessa história arrepiante? Quem foi o verdadeiro vilão nessa trama sombria? Domingos com sua raiva justificada? Mariana com sua ambição implacável? Inácio com sua duplicidade religiosa? Ou talvez todos eles, vítimas de um sistema colonial que corrompia tudo o que tocava? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Quero saber o que você pensa sobre esses segredos do passado. Compartilhe essa história chocante com amigos que amam desvendar mistérios históricos e ajude a espalhar o Legado das Correntes por aí. Não esqueça de se inscrever no canal Legado das Correntes e ativar o sininho para não perder nenhuma revelação dramática como essa. Curta este vídeo se ele te deixou com arrepios e me diga nos comentários qual outro mistério do Brasil colonial devemos explorar em seguida. Vamos juntos desenterrar o passado esquecido e trazer à luz as correntes que ainda nos prendem no Legado das Correntes.